A noite caía lentamente sobre a cidade de Sanfredi, envolta em uma bruma espessa que parecia engolir os contornos dos edifícios e espalhar um manto de sombras por cada esquina. O pecado da ausência de estrelas deixava o céu aparentemente um vazio absoluto, como se o universo tivesse decidido apagar suas luzinhas, um ato de desprezo aos que permaneciam inquietos na terra. O vento sussurrava, arrastando folhas secas que encontravam seus caminhos em círculos estranhos, como se dançassem sob os peitos de uma sinfonia inaudível que apenas a escuridão compreendia. As luzes do farol, de um branco trêmulo, intermitentemente lançavam olhares cautelosos sobre as ondas do mar, que se estendiam como uma extensão infinita de mistério e indecifrável dor. À medida que a noite avançava, um estranho zumbido ecoava de algum lugar distante, um som que parecia atravessar o espaço e o tempo, reverberando nas betoneiras de concreto da cidade. Alguém poderia pensar que era apenas a ilusão de um sono profundo, mas a inquietação aperfeiçoava-se como uma teia, ligando pensamentos dispersos em algo muito mais sinistro. Os relógios marcavam horas que pareciam se arrastar, e algo perturbador habitava o ar, uma sensação de que algo não estava simplesmente fora do lugar, mas completamente errado, como se a própria natureza tivesse decidido brincar com a lógica da existência. Em seu apartamento, Helena olhava pela janela, os olhos semicerrados, desconectados da realidade. Pensamentos distorcidos a invadiam, um labirinto de incertezas sempre crescendo. E se aquelas sombras que dançavam do lado de fora, tomadas pela bruma, fossem criaturas que observassem o cotidiano humano? Havia algo nele que a incomodava, como uma presença invisível insistente fazendo com que seu coração acelerasse, abrindo espaço para um pavor visceral que a consumia. Porque suas paredes pareciam agora sussurrar promessas sombrias, ecoando risadas que não podiam ser ouvidas. A linha entre sonho e realidade começou a se desfazer, sem que ela percebesse. O zumbido, um hino de chamadas distantes, ressoava dentro de sua mente, amplificando suas ansiedades em uma neblina de terror e confusão. Então, houve aquela noite em particular, quando a escuridão pareceu se aprofundar, um abismo esperando devorar todos que ousavam se aproximar. Mergulhada em seu estado de desconforto, Helena teve um vislumbre, ou talvez uma ilusão gerada por seu desespero, de uma figura desenhada pela penumbra, cortando a umidade do ar em um movimento antinatural. Era uma forma que desafiava a lógica, uma silhueta que condensava pavor em sua essência pululante e sinistra. Com braços que se estendiam em ângulos impossíveis, a criatura parecia absorver a própria luz ao redor, enquanto a temperatura ao seu redor caía abruptamente, como se um pedaço do próprio tecido do espaço-tempo estivesse quebrado. A presença era palpável e opressora, um despertar do que não deveria nunca ser despertado. Quando tentava escapar daquela visão e fingir que tudo era um pesadelo passageiro, a realidade se moldava de maneira que não permitia mais espaço para a dúvida. O zumbido se tornava um grito ensurdecedor, um testemunho da maldade que almejava se infiltrar em sua vida, enquanto os cantos do quarto começavam a se curvar, como se estivessem se contorcendo através da memória e do tempo, fragmentando sua sanidade. Era como se cada respiração a arrastasse para um abismo sem fim, o que realmente estava ali. Havia a grotesca possibilidade de que a criatura não fosse apenas um visitante, mas o heraldo de uma existência muito além do que a humanidade poderia imaginar, uma manifestação de uma verdade fazem parte de um cosmos indiferente, que habita nas intersecções do medo e do conhecimento. E assim, no clímax do desespero, no ápice da revelação incompreensível, tudo se desfez em um silêncio repentino. O zumbido silenciou, a figura desapareceu, mas Helena sabia que a presença permanecia. O que foi real era tudo um delírio, uma farsa da mente. Ela ficou sozinha, encarando a frieza da madrugada sem céu, enquanto a bruma espessa se tornava cada vez mais opressiva. Aquela noite nunca terminaria realmente. As perguntas e medos dançavam ao redor dela, insinuando-se de que a verdade poderia ser muito mais sombria do que qualquer mito, um eco distante de uma experiência que poderá ser contada novamente. E você se atreve a desvendar a verdade ou preferirá se apegar à obscuridade que nos envolve?